Tudo bem, gente? Olha só, vamos começar mais um programa. Este programa é uma iniciativa da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico de Cianorte, paróquia Nossa Senhora de Fátima. O Pode Me Deixar Ser Mulher é um projeto e ele, com a graça de Deus, ele pode ser levado até vocês através dos nossos amigos, os nossos colaboradores, que é a Ornatos Joalherias, que é uma loja de Cianorte que faz parte da nossa história. Lá você vai encontrar uma infinidade de presentes em ouro, prata, bijuterias, arte sacra, para criança, para homem, para mulher. É uma bênção lá, gente. E olha, tem muita coisa bonita. Também agradecemos a doutora Gabriele Valério, que é uma médica integrativa e funcional. E ela dedica a sua missão em promover o equilíbrio e bem-estar verdadeiro. Então, a doutora Gabriele, você vai lá, faz os exames e ela vai ver o que está fora de equilíbrio. E é uma conversa tão boa que ela faz não só para o corpo, mas também para a alma, para tudo. Daí a gente sai de lá muito melhor. E também o Empório 3S, que é o sinônimo de saúde e qualidade de vida aqui em Cianorte. Lá também nós encontramos um espaço completo e repleto de alimentos saudáveis, funcionais, para quem tem restrição, castanhas, preparo para bolos, é uma delícia. Então vale a pena conferir. Então a cada um desses parceiros, nosso sincero obrigada e que Deus continue abençoando suas histórias, que juntos possamos continuar evangelizando com beleza, cuidado e amor. Nosso muito, muito obrigado. E hoje aqui eu tenho uma convidada linda, maravilhosa. Hoje vai ser um desafio, porque, né, a experiência que ela tem, assim, um desafio falar com ela, né? Ela é uma missionária, cantora, apresentadora, né? Mas eu não vou falar mais nada dela, não. Só vou agradecer muito a presença, o seu sim, e vou pedir para ela se apresentar. Então, hoje nós temos aqui Graciele Gonçalves. Quem é Graciele? E seja muito bem-vinda. Obrigada, que alegria. Estava ansiosa, porque eu acompanho, né? Não só pela amizade, mas pelo trabalho. Já há muito tempo tenho acompanhado as pessoas que estão passando por aqui. Então, estar aqui é uma alegria, uma honra. E, como você disse, né? Um pouquinho de cada coisa, mas antes disso tem a Graciele filha, né, esposa, mãe de 2 filhos. E a missão é aquilo que Deus vai confiando, seja para fora de casa ou dentro de casa, né? Então é uma alegria estar aqui. Ai, que bom. E em casa, assim, fora a gente conhece a sua caminhada e cada dia está expandindo mais, que a gente vai entrar nesse assunto, né? Sim. Novos horizontes aí se abrindo, né? Em casa, eu achei que você tinha só uma filha, tem 2? Eu tenho o Murilo de 15, eu tô casada há 18 anos, então tenho o Murilo de 15, fez 15 agora em outubro, e a Maria com 7 anos. Eu só lembrava, acho que a gente conversou sobre a Maria. É que a Maria gosta de aparecer. É verdade. Então, e o Murilo não gosta de aparecer. Então, todo mundo acaba vendo mais ela nas redes sociais, sim, né? Sim. Bom, então, a mulher que a Graciele escolheu é uma mulher, assim, muito especial, como todo. Olha, Graciele, eu sei que você também está fazendo um trabalho com mulheres, né, da Bíblia, e a cada mulher que a gente vê aqui é um espetáculo, né? Tem uma pregadora que às vezes eu vejo, porque ela é muito boa, assim, das referências, que ela fala que as histórias da Bíblia parecem história Hollywood perto, né? De tão bonita que são verdade, as histórias, né? verdade. São lindas. E a história de Rebeca, né, que foi a mulher que foi escolhida, ela está descrita em Gênesis 22, 24, 26, e ela é uma das matriarcas, né, do início, que fazem parte, assim, do início da nossa história no Antigo Testamento, né? Então, nós vamos passear pela história de Rebeca, que tem muito, muito a ver com a história da Graciele, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho dessa mulher. E vamos perguntar assim, bom, o tema de hoje que a gente escolheu, né, é ser resposta à oração de alguém, né? Isso é o tema de hoje. E eu já jogo para você. Você é resposta de oração de alguém, Graciele? Olha, sabe que quando a gente chegou, né, nos bastidores que você falou sobre isso, a gente sabe que a gente é. Mas, no meu caso, eu nunca tinha parado, assim, para pensar na questão missionária, assim, no chamado.
mas né? Porque eu sou filha. Sim. Então, a minha mãe, talvez, né, com toda certeza, melhor dizendo, não sabia aonde eu iria caminhar. Mas, com certeza, ela pediu nas orações dela que eu estivesse no caminho, né? Então, eu acredito que eu sou oração da minha mãe, com certeza. É bonito isso, faz uma reflexão muito grande, né? Porque aqui a gente vai ver que a Rebeca foi resposta à oração de Abraão, né? Que ele queria uma mulher para Isaac, específica mesmo. Ele queria uma mulher que fosse, que acreditasse no Deus verdadeiro, né? Fosse parente, não fosse, como diz, que não fosse da mesma raiz dele, né? Então, sim. Ela foi oração. E quando o servo de Abraão foi à procura, Sim. né? Ele também ficou ao lado do poço, né? E ficou rezando para que aparecesse aquela mulher que o Abraão queria e que ele precisava, né? E ele fez uma oração específica, Sim, né? Ele falou dados assim, né? Só faltou falar o CPF dela. Se ela tivesse CPF na época, ele ia falar assim, eu quero CPF, tal. Porque foi tão específico, assim, quando a gente lê a Bíblia, assim, ele ajoelhou, né? Ele chegou com os camelos, que a gente vai conversar também sobre isso, né? Uhum. Ele ajoelhou com os camelos ali, com sede, e falou, olha, ela tem que vir, tem que oferecer água para mim, tem que dar água para os meus camelos, né? Tem que dar onde eu ficar. E foi exatamente porque ele queria ter certeza, né? Então, Rebeca foi oração, né? Foi resposta a orações, né? E às vezes a gente pode pensar, né, nesse servo, né, o Eliezer, né, que a Bíblia vai contar, a gente pode pensar várias coisas, né? Ah, mas nossa, mas na minha vida eu não preciso, Deus não precisa que eu desenhe para ele o que eu quero, né? E até nas minhas pregações, quando eu vou contar a minha história com o meu esposo, eu conto da carta que eu escrevi e coloquei na minha Bíblia rosa, com 15 anos de idade, onde eu descrevi o Gil. Né? E aí eu falo para as mulheres, né? Você acha que Deus não sabia que ele era loiro, alto, tocava teclado? Mas eu escrevi exatamente isso, né? Eu coloquei na carta até pouco tempo. Eu ainda devo ter essa carta, porque eu guardo essa Bíblia até hoje. E eu escrevi, né? Que eu queria que ele era loiro. Eu falei, Senhor, ele é loiro, alto. Ele toca teclado, então ele vai poder cantar comigo. Olha só. E Mas ele não gosta... Eu não sei se ele gosta de mim. Então, eu queria namorar com ele. Arruma isso aí. Então, eu penso assim, Deus, ele é pai, né? Como nós, como pais, a gente sabe o que o filho precisa. Sim. Mas agora, a gente, por exemplo, tá vivendo o tempo natalino, né? E aí, o que acontece? Você pede lá, o que você quer do Papai Noel? Né? O que você quer de presente de Natal? Às vezes você já sabe, mas você faz a criança ir lá e escrever. Mas naquela intuito de pai, né? De viver aquele momento. E Deus é assim conosco. Eu tenho uma relação com Deus como pai e filho, né? Então eu imagino Deus esperando de mim esse comportamento. Eu sei, filha, o que você quer, mas eu preciso que você fale para mim, peça, porque aquilo que a gente aprende, Deus, ele não é invasivo, né? Ele espera a gente abrir a porta para ele entrar e convidar ele. Então, eu acredito que foi nesse movimento de, não, deixa ele falar, deixa ele pedir, né? Que eu vou dar o sinal. E Deus, ele é misericórdia. E ele foi lá e deu o sinal exatamente. Para que não houvesse dúvida, né? E Rebeca também é sinônimo de posicionamento e missão, né? O posicionamento dela, ela se posicionou, ela foi a primeira a chegar no poço, né? E só alguns dados para algumas coisas que a gente vai conversar depois. Assim, eu fiz uma pesquisa na internet para perguntar quantos litros de água o camelo bebe quando está com sede, né? O camelo bebe 200 litros de água, né? E ele trouxe 10 camelos. E algumas fontes dizem, e na Bíblia está escrito, ela teve que descer para pegar água. Sim. Então, parece que naquela época tinha 2 tipos de poço, mas esse poço que ela estava, ela tinha que descer algumas escadas para pegar, encher a tina dela, né? O cântaro e para trazer. Agora, você imagina, 200
200 litros, 10 camelos, 2.000 litros de água essa mulher fez, né? É o que a história conta, né? E ela não esperou que ele pedisse, né? Ela se prontificou a colocar água para os camelos. Então, imagina a alegria dele, né? E deixar ela fazer aquela boa ação para que realmente ele entendesse. É ela. Né? Sim. E às vezes a gente faz umas coisas assim, depois fala, mas gente, mas por que que eu fiz isso, né? Acho que ela parou e falou, mas nossa, por que que eu fiz isso, né? E às vezes a gente não consegue ver, visualizar e entender que algumas coisas que a gente faz, até mesmo no automático, são questões que a gente precisa fazer para completar o que a gente pediu, né? Porque com certeza a Rebeca também, na idade de casar, ela também estava pedindo, né? Ela também estava pedindo um noivo, também com as características, já que ela acreditava no Deus, então também tinha um pedido de oração do outro lado, né? Com Entre certeza. Abraão e Rebeca tinha o servo e tinha o Isaac que estava no meio, né? E é muito bonita essa questão da confiança que ela teve e o posicionamento dela, porque outra mulher poderia chegar ali, pegar o cântaro dela e ir embora e nem observar que tinha no máximo alguém. dar água para ele, pra se ele. ela for muito gentil. Sim, então ela fez aquela coisa a mais, né? Eu posso dar mais, né? Então ela estava disposta a dar mais. E falando desses camelos aqui, né? Os camelos a gente pode entender assim como... porque foi um desafio para ela, né? E você, na tua vida, você teve muito camelo que você teve que dar buscar água, dar água? Olha, para mim, a história da Rebeca, né, é uma história que às vezes a gente quase não cita tanto. Então, quando você me deu esse desafio, e Deus, ele é tão perfeito, né, porque daí eu fui olhar, falei, as que eu tenho já, assim, a intimidade já foram, o que Deus está querendo falar comigo? E eu fiquei apaixonada, assim, em me aprofundar mais ainda, porque esses detalhes de quantidade de água, a gente acaba indo atrás e ouvindo por se aprofundar. E eu fiquei muito emocionada de ver a relação de coisas que realmente, como você disse, eu já vivi e eu tenho falado. E com certeza a Rebeca vai entrar agora muito mais presente nas minhas pregações, porque o que mais me chamou a atenção nessa questão dela, além desse desafio, né, dela se prontificar, que esse é o maior dos sinais que ela deixa, né, ensinamentos que ela deixa para nós como mulheres, como pessoas, que é você fazer sem olhar a quem, né, que a gente sempre aprende isso, mas existe um ponto nessa história que vai de encontro com o que eu preguei o ano inteiro, que é quando eu conto a minha história e digo, você não precisa estar no lugar que você acha que precisa estar para Deus fazer a obra acontecer. E quando eu me peguei me aprofundando na história de Rebeca, eu falei, meu Deus, é a confirmação, porque ela não precisou sair da terra dela, Deus foi até ela. Ela não precisou fazer nenhum movimento extraordinário. Ela só deu água. Pelo contrário, ela fez um movimento ordinário, que é o que a gente sempre tem falado. Faça o ordinário, principalmente aqui, nós estamos num podcast sobre mulher, né? E o nosso dia a dia, ele é ordinário. E às vezes o ordinário tem cansado muitas mulheres, né? Então, Rebeca não precisou sair da sua terra, ela não precisou fazer nada extraordinário aos olhos de outras pessoas. Ela estava sozinha do lado dela. Ela estava sozinha, ela não sabia quem estava à sua frente. Ela simplesmente fez algo ordinário com as suas dificuldades e viveu o extraordinário. Então, assim, para mim foi o maior ensinamento, porque eu falo muito disso, né? Que a minha missão, ela foi construída dentro de uma cidade muito pequena, aonde por muitas vezes eu me questionei... Pode falar o nome da cidade. Guaporema, que é a minha paixão, o amor da minha vida. Guaporema. A minha cidade natal, que todo mundo que conhece sabe que não tem 3.000 habitantes, mas que é uma cidade maravilhosa, linda, acolhedora, minha família está lá. E eu sempre reforço isso. A minha missão foi construída lá.
né, eu dei os passos, fiz muita coisa do que eu sonhava morando lá, então eu não precisei sair. Mas é claro que em muitos momentos eu questionei, né? Senhor, talvez o problema é estar aqui, será que eu preciso sair? Será que eu preciso morar em outro lugar? Aquela coisa do humano. Mas Deus sempre acalmava meu coração e hoje eu vejo a resposta de Deus. E quando eu fui ver, me aprofundar, eu falei, meu Deus, como o Senhor é extraordinário, porque é exatamente isso. Quando a gente abre as portas para Deus, Ele vai até nós. Sim. Não importa aonde, qual a situação que a gente esteja, Sim. né? Hoje o Evangelho falava de se abrir para Deus, né? Acho que a primeira leitura falava, ou o Salmo, de abrir o coração a Deus, que daí é só se abrir, né? A gente tem que se abrir mesmo para Ele fazer o que precisa ser feito. Porque o plano dele para a nossa vida já está pronto. É a gente que insiste, às vezes, para um lado para o outro, né? Sim. Mas tá pronto. E tem uma frase, assim, que depois que aconteceu isso, vamos caminhando na história dela e já conversando assim, que depois que ele deu água, tudo, ela ganhou pulseira, né? Ela ganhou umas joias, né? Antes, depois que ela deu a água. E foi para casa, né? Levou ele, os camelos, tudo para casa. Aí lá que descobriram que ele era um servo de Abraão, que era tio, da mesma linhagem, tio dela, né? Alguma coisa assim. E aí ele pegou e falou, eu vim aqui e eu quero levar a Rebeca embora, porque ela é a mulher certa pro filho de Abraão, que é o Isaac, e todo mundo, não, mas então dá 10 dias, falou, não, eu tenho que levar agora, né? Aí chamaram ela e ela pega e fala assim, você vai, minha filha, pergunta, uma coisa até extraordinária, porque na época a mulher não tinha muita voz, assim, para escolher. Mas ela foi ouvida, né? E perguntaram para ela, você quer ir? Pensa bem, não conhecia o cidadão, né? Chegou lá, falou, tal, e ele falou assim, vamos embora comigo hoje, eu vou te levar. E ela prontamente disse, eu irei, né? E esse eu irei, né? Para você, Graciele, para ela foi sair da casa dos pais, do conforto e ir para onde ela nem imaginava, né? Sabia, mas não imaginava. Casar com uma pessoa que ela nunca tinha visto, né? Morar com outra família. Agora, e para você? Qual foi o seu momento, assim, eu irei? Você sentiu o chamado e você falou, não, eu vou, tô pronta, eu vou, pode deixar, eu vou. Sem saber muito bem, assim, para onde. Na verdade, assim, eu comecei muito cedo, né? Então, a minha história, ela tem etapas. Então, eu comecei muito pequena, com 5 anos, cantando. Então, eu já sentia que aquele lugar era o meu lugar. Mesmo... Sempre na igreja? Sempre na igreja. Chegou alguns momentos ali de querer talvez fazer algo externo, mas eu tinha já muito forte dentro de mim, né? Com 15 anos eu comecei a viajar com a Renovação, que é o primeiro passo que eu dou ali para sair mesmo de casa. Então comecei a viajar, ir para as missões ao redor do Paraná. Mas assim, esse irei e se abandonar como ela fez, tem uns 12 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, eu sou meio ruim de data, quando eu largo tudo mesmo, que eu deixo de bater de frente, porque hoje eu entendo o quanto eu relutei para viver o que eu vivo hoje. Né? E o quanto eu deixei, eu não me abandonava. Então, por isso que a história dela é tão importante para nós, né, como mulheres, e nos ensina, porque é o abandonar mesmo, o falar, eu vou ouvir, claro, a voz de Deus, isso é muito importante, você ouvir e sentir que essa voz de Deus está falando com você, mas eu tinha muitos sinais, né, e eu relutei muito tempo. Então, eu tenho a formação, eu fiz faculdade, eu lecionei, sou professora, então eu lecionei, eu abri loja, eu trabalhei com outras coisas. E eu relutava, porque eu sabia que no fundo eu sabia que se eu abrisse mão de tudo, eu ia ter que viver os meus camelos. Sim. Ia ter que dar muita água para esses camelos, como você tinha me perguntado. Então, lá no fundo, eu sabia, porque mesmo eu estando conciliando a vida com a missão, as outras coisas, atividades, mas eu já tinha uma noção, eu já convivia com missionários. Então, eu sabia, né? E
conforme a minha base familiar, muito estável, de pessoas que cada um com o seu trabalho, isso também influencia, né? A gente fica, ai meu Deus, eu preciso seguir o que os pais estão falando, eu preciso seguir o que a minha família, o que os meus irmãos fazem, eu não posso dar de doida aqui agora e abandonar tudo. Então, eu relutei por muito tempo. Então, há uns 12, 13 anos atrás, quando eu fiz o meu acampamento, na verdade, foi em 2016. Façam as contas aí, gente. Foi quando 19 anos? Foi em 2016 eu fiz o meu acampamento. 26, não, 2020. Não, 2006. Não, 2016. 16. Isso mesmo, 2016. 16. Eu fiz o meu acampamento. 9 acho que anos, é isso. 9 anos. Mas eu já estava nesse processo, assim, abandonando tudo e vai aquele processo. Mas ali no acampamento, quando eu volto, ali eu tenho certeza que não tinha mais como voltar para trás. Aí a movimentação na nossa vida, foram acontecendo coisas. Mas o Gil já também era da área. Também. Mas o Gil também relutava em algumas coisas. Mas você estava morando em Guaporema. Morando em Guaporema. Então, assim, a gente relutava. Por isso que eu falo assim, o acampamento foi um divisor. Porque ali a gente volta com todas as dúvidas. Ele foi também fazer? Foi fazer. E a gente voltou, assim, com o coração muito cheio de certeza de que a gente precisava nos abandonar. E que a gente tinha que dar os nossos sims e dar os passos e só ir. Tanto que, pós-acampamento, a gente veio morar em Cianorte. Que era uma coisa que a gente relutava mas muitos anos. Você já estava na TV já nessa época? Não, eu fui pra TV depois que eu vim pra cá, na pandemia. Mas já fazia shows, cantava? Não, já, fazia muito. Na época pregava que a gente tudo. Pregava, fazia show. Quando a gente foi pro acampamento, nós já estávamos fazendo muitos shows. A gente tinha uma banda, essa banda se desfez pós-acampamento. E porque assim, Deus foi movimentando a nossa vida. É incrível isso, né? Essa ponte, né, que Rebeca teve do servo chegar, foi a nossa vida, assim. Realmente o acampamento foi essa ponte que Deus fez para, escuta. Foram 5 dias de escuta, né? E nós fomos para o acampamento para escutar Deus. Nós estávamos vivendo um período, assim, muito no deserto espiritual. Ele já não conseguia mais ouvir, eu não conseguia entender o que ele estava querendo, né? Quando eu falo ele, é meu esposo, que trabalha comigo, o Gil, que toca, né? Que muitos o conhecem. Então, quando a gente vai para o acampamento, a gente vai realmente, assim, o nosso combinado era, vamos ouvir o que Deus quer para nós. E quando a gente voltar, a gente decide o que a gente vai fazer. E aí, quando nós voltamos, aconteceram coisas, assim, extraordinárias, né? A nossa banda se desfez, né? Por conta própria deles. E tudo isso foi pra gente zerar e começar de novo, assim. Tudo calmo, tranquilo. Tudo calmo. E aí, sim, com uma escuta muito maior, com o coração muito mais aberto. E os desafios veio, muitos, mas a gente conseguia ouvir Deus. Que eu acredito muito que foi o que Rebeca sentiu, talvez com medo, com insegurança. Com certeza, porque Nossa Senhora também teve. Sim. Ela também perguntou. Como será isso? Como será? Mas ela sentiu que era a voz. Acho que é isso que a gente precisa deixar muito firmado, né, nesse tema. É saber que às vezes Deus vai falar, você vai sentir medo. Mas quando às vezes dá até medo de perguntar, não é? Até medo de perguntar, é pra ir mesmo, né? Vai que a resposta não é aquela que meu coração tá querendo. E lá em casa é uma briga, né, entre aspas, porque ele fala comigo, ele precisa falar com o Gil. Em casa também tá uma briga, mais ou menos assim. E eu falo assim, sei quantas orações minha, Rose, de madrugada, ou nas minhas preces, eu falava, Senhor, o Senhor tá falando comigo, agora o Senhor vai lá e confirma com o Gil, para que a gente consiga entrar num consenso. Então, a gente sente que desde lá para cá, a gente tem conseguido alinhar muito essa espiritualidade. E outra transformação, assim, que eu até acompanhei meio de perto, né? Nós fizemos o acampamento de mulheres juntas, né? Em Douradina. Sim. Então, eu não te conhecia, sentamos uma do lado da outra. Aquela mulherada...
conversando na van, e chega a mala. Eu falei assim, meu Deus, não vai caber tudo isso. Onde que eu me enfiei? Aí eu sentei no primeiro banco, assim, atrás do motorista. Aí vem a Graça, senta do lado, a gente começou a conversar. E assim, as duas falaram assim, o que nós vamos fazer lá, né? E você foi e falou assim, ó, eu vou tranquila, não vou cantar, não vou fazer nada, vou pra ouvir. Papai chega lá, ela fez uma apresentação, bom, das que eu já vi, uma das mais bonitas, né? Só pra mulheres, cantou um momento lá pra Nossa Senhora, né? Foi um momento maravilhoso. Foi pega de surpresa. Foi. E cantou, foi uma coisa emocionante, foi muito linda, assim, acho que pela surpresa, pelo momento que a gente estava vivendo, né? Foi um acampamento, assim, maravilhoso, tanto que tem uma passagem lá que eu falava assim pra Camila. Camila tá pra vir aqui também, já desmarcamos esses dias. Aí eu falei, mas Camila, no meu era tão grande esse negócio. Eu falei assim, ela bateu assim na minha cabeça e falou assim, está na tua cabeça o desafio, fez desse jeito, né? Isso. Mas foi um acampamento lindo, maravilhoso. E de lá pra cá, muita coisa mudou também, né? Foi outro divisor, mudou. né? Foi um divisor. O acampamento de mulheres, e assim, volto a dizer, né? O quanto você foi usada por Deus por me trazer para falar de Rebeca, né? Porque é exatamente isso, assim. Eu não esperava, né? Eu fui fazer o acampamento, como eu conto no meu testemunho, por conta de um chamado que eu tinha ido fazer uma pregação para as mulheres em Londres, né? Não tem como eu pular essa parte, porque foi voltando de lá que eu voltei com esse sentimento, né? Quando eu voltei, a irmã que trabalha lá até hoje, que hoje é minha amiga, a irmã Tamires, ela falou, Gra, aconteceu alguma coisa aqui, né? A gente sempre traz, você faz as suas missões, mas volta e reza. Aquele jeitinho de irmã, né? Volta e reza e pede para Deus falar com você o que ele tem para esse chamado com as mulheres. Mas aí eu voltei assim, tá bom, né? E comecei a falar, Senhor, ó, se for para eu ter algo, me mostra, né? Porque eu não queria muito ir atrás, não, sabe? E aí, depois de algum tempo, eu fui chamada para fazer esse acampamento e eu brinco com as meninas, né, que eu atendi muito rápido a mensagem da Fer, porque ela não era minha amiga. Então eu pensei, né, se ela tá me mandando mensagem, alguma coisa deve ser muito importante, vou atender. E ali eu no banheiro, eu atendi, no banheiro eu respondi, no banheiro eu dei o meu sim que eu ia fazer o Pix e eu irei. Foi exatamente, para ser bem verdadeira, foi desse jeito. E aí eu ali rápido, liguei pro Gil, falei, olha, eu posso, né, não tem nada, ele não pode ir. Fui e fiz. E aí, quando eu voltei do acampamento, confesso para você, pouca coisa mudou. Para mim, assim, foi um momento importante, foi lindo. Eu, como já sou campista, foi mais um acampamento. Mas Deus, né, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Passou 1 ano para que viesse o acampamento daqui de Cianorte de mulheres. E aí foi quando as meninas me convidaram para escrever o tema do acampamento, o primeiro de Cianorte. Para mim, era mais uma etapa. Eu não tenho muito essa coisa de, ai, meu Deus do céu, agora... Não, eu fui fazendo, né? E como eu conto, e é verdade, eu fiz a música para o acampamento. Não era para mais nada. Tanto que eu não queria fazer uma produção, não queria gravar clipe, não queria nada. Então, fui convencida a fazer tudo aquilo. Fiz, entreguei para as meninas. A felicidade delas já me bastava. A felicidade da Eva ouvindo a música me bastava, porque era para elas que eu estava fazendo, né? Mas daí, quando elas foram... entraram no acampamento, que a gente subiu para as plataformas. Na outra semana, a gente começou a receber um monte de mensagem, de ligação, querendo a música para ser tema, querendo que eu fosse pregar. E ali eu fui entendendo que alguma coisa tinha acontecido, né? Aí, dali em diante, parece até que eu nem consigo me lembrar como que era antes. Não é incrível isso? Porque... foi tudo tão intenso, está sendo tão intenso, que parece que eu não me lembro de não viver
esse aí chamado. a caminhada, esse trabalho com as mulheres, servir com as Sim. mulheres se intensificou muito, né? Muito, e aí eu fui sendo tomada, né? A minha agenda foi sendo tomada, eu tive muito receio, agora eu falo mais na parte ministerial, profissional, eu tive muito medo, porque eu precisei tomar uma decisão, vou nichar ou não vou nichar. Entendi. Então eu tinha esse receio, né? Porque até então eu fazia show para todo mundo, como eu faço, o show ele não muda. Faz ainda. Mas, né, a gente vai chegar no projeto novo, que também acabou sendo nichado, mas eu tinha que tomar uma decisão. Até então eu tava ali flutuando, digamos assim, né, em todos os meios. Mas eu precisei tomar, e foi bem difícil assumir, né? Porque quando não é algo que você busca, é mais difícil. Só que ao mesmo tempo, quando você entende que é Deus te pedindo, confia. Você vai confiando. Então eu confiei, descansei e falei, então tá, Senhor, é isso, então vamos embora. Mas confesso para você que foi muito difícil no início. Mudança é difícil, né? Mudança, né? Você tá acostumada. Tudo que te tira do conforto é complicado, né? Mas, assim, foi... pela tua história, assim, né? Foi bem encaminhado, tudo. E nesse percurso aí que você tá abrindo, né? Daí a gente vai falar sobre essa questão. Tem tudo a ver com a Rebeca também, porque você se posicionou, né? Você se posicionou, falou assim, então tá, é aqui, então o senhor quer? Então aqui estou, né? Então esse posicionamento na missão, que é difícil, né? É muito difícil, mas é muito importante. Porque assim como o podcast aqui, ele foi também, o João Paulo me procurou, falou, não, tem programa lá, eu falei, João, você tá louco, né? Eu falei, eu não tenho nada, não sei nada de rádio. E eu ainda achava que eu ia falar na rádio, ao vivo, assim, né? Eu chegava e falei assim, não, ô João, eu não sou radialista. Eu sou professora, né? Eu não sou radialista. Mas, e foi aquela coisa, não, eu ia responder pra ele, não, ele fugia de mim. Aí ele falava assim, reza, encontrei ele, reza, né? Aí eu, depois de rezar, falei, Senhor, então, e é um trabalho que e foi vindo numa questão mesmo que começou lá com uma conversa com o Frei Gilson, num retiro que eu fiz, porque eu trabalhei muito com mulheres quando eu trabalhava no núcleo da educação, mas a questão de gênero e diversidade, de posicionamento, de empoderamento, né? Então, eu fiz um trabalho na época que eu estava querendo fazer o bem, né? Então, aí eu senti bastante essa questão, como você fala, que era para eu me posicionar, né? Sim. Então, me posicionei antes de uma forma, então eu vi que aquilo ali não era o correto, vamos dizer assim, né? Então, agora você vai ter que se posicionar de novo. Então, você vai ter que voltar. E o Frei falou assim, vai e desfaz tudo que você fez. Eu falei, como? Como, né? E aí eu voltei e começou a surgir essas questões e o rádio, porque é muito importante como você se posicionou na questão da mulher, porque o nome do programa é Pode Me Deixar Ser Mulher? Como você viu, por quê? Porque hoje em dia nós estamos sendo podadas naquilo que nós nascemos para ser, em tudo, né? Então, se você é muito delicado, você é muito delicado. Se você quer ter filhos, você quer ter filhos. Se você quer casar, ter uma família, ser a mulher que Deus criou, né? Muitas vezes a sociedade te vê de outra forma, né? Então, esse nome mesmo é uma reflexão pra gente falar assim. Aí fala, mas você não é mulher? Eu falo assim, eu sou mulher, mas é muito difícil eu desempenhar meu papel verdadeiro de mulher no dia de hoje, né? Então, é essa questão que você também já se posicionou, que é muito importante, essa questão do posicionamento e missão da mulher, né? Exatamente. É se posicionar, né? E assim, quando você se posiciona, quando você se deixa, né, ser levada pela vontade de Deus, você realmente toma o teu lugar, né? E o teu lugar não é o lugar de ninguém, é o teu lugar. Você, hoje aqui, está no teu lugar, onde Deus quis que você estivesse, né? Então, eu fui descobrindo, e ontem até eu encontrei
uma pessoa que esteve no projeto, né, na gravação do DVD, e ela falou pra mim assim, Gra, que é o que eu tenho ouvido muito, você se encontrou. É impressionante como as pessoas, elas veem mais do que a gente, né? Sim. Com certeza as pessoas Sim. têm falado isso pra você também, como a gente que acompanha vê. E eu escuto isso como um sinal de Deus. Né? Não como nada pra gente achar que tá tudo resolvido. Não. É um sinal de Deus pra falar, minha filha, tá vendo? Era esse lugar. Sim. Então continua estudando, continua fazendo o teu trabalho. E o mais importante pra mim, quando eu escuto, não é a questão do externo, do que eu estou mostrando nas redes, não. É o que Deus fez internamente comigo. Hoje eu estou me transformando na mulher que eu acredito que Deus sonhou para mim. Não que eu não fosse, mas a gente está em construção. Sim. Né? Então ainda tem um caminho longo. Eu falo que só vai acabar quando eu morrer. Mas hoje eu vejo que aquela maturidade que eu sonhava, eu estou chegando nela, ou cheguei, ou Tá no caminho certo. Tá no caminho. Porque a cura que Deus fez, tá colhendo os frutos dessa caminhada. A cura para mim é o mais importante. Então hoje, se Deus falasse, já não quero mais, quero que você vá para outro lugar, eu falava, tá bom, Deus. Porque a cura, esse movimento que ele fez dentro de mim, porque eu sempre falo, por que eu não queria assumir? Assim como eu não queria assumir um monte de coisa lá atrás. Eu sou uma pessoa que eu acho que por ter essa caminhada desde muito cedo, eu tenho uma intimidade com Deus, como eu disse, como pai. E eu meio que vou prevendo, assim. É tão incrível, eu fiz terapia por muitos anos. Inclusive, um dos meus terapeutas foi o Lucas Bota. Né, que eu sei que é muito querido por todos. E eu lembro que ele falou um dia uma coisa pra mim, Gra, você é uma pessoa muito consciente. Isso é bom, né? Te traz também um sofrimento, porque você sabe quando você tá errada e você sofre, mas também eu tenho uma consciência muito grande de mim mesma. Então eu sabia que ia mexer em feridas que eu não queria mais mexer. E foi realmente o que aconteceu. Eu achei que eu estava curada de um monte de coisa e eu não estava. Eu achei que eu já estava pronta para falar de um monte de coisa e eu não estava. Então, Deus, ele mexeu muito comigo. Ele me curou, ele me fez olhar e falar, você não está sendo a esposa que precisa ser, você não está sendo a mãe, a filha. Enfim, são inúmeras coisas que Deus curou e tem curado, e eu ainda quero viver esse processo por muito tempo. Então, ser mulher, como você tem trazido nesse podcast, é muito importante, porque se deixar ser mulher é você se colocar no lugar onde você precisa estar. Então, talvez hoje você ainda está no lugar de filha só, ou de uma mulher que busca um esposo. Você já está no lugar de esposa, de mãe. Talvez você agora está no lugar de viúva, né? Eu trabalho com viúva, com mulheres que precisou se separar. Então, qual é o lugar, né? E todos esses lugares, Deus fala. Sim. Deus age. Deus age. E a gente tem que... Essa questão de você falou das curas, né? A gente tem na história de Rebeca também, entrando numa outra parte, assim, que é a história dela com os filhos, né? Os 2 filhos que ela teve, Esaú e Jacó, Sim. né? Aí na hora de nascer, Jacó agarrou no pé de Esaú, né? E foi aquela história da Bíblia. E quando as crianças nasceram, na Bíblia está escrito que teve privilégios, né? Sim. Abraão gostava mais... Isaac gostava mais de Esaú. Sim, e Rebeca de Jacó, porque Jacó era mais fraquinho, Sim. né? O outro já era grandão, né? E a história daí na hora... E a gente vê na história, assim, que Esaú, ele não era muito ligado a querer continuar
a história, Sim. né? De Isaac. Tanto que ele trocou por uma sopa de lentilhas, Sim, né? De sim. ervilhas. Trocou. Falou assim, eu fico com a bênção do pai, Sim. né? Jacó falou, e você fica com a sopa, Sim. né? Ele trocou. Sim. E na hora da bênção mesmo, né? Ele queria, não cumpriu com a sua palavra. E Rebeca fez ali um artifício, né? ali para que intermediou para que Jacó fosse o da bênção, né? Numa situação assim difícil, né? Com certeza você já deve ter se passado assim. E é difícil você ouvir, saber o que é certo ou não, mas no coração dela ela sabia, porque Jacó, ele continuou toda a linhagem. Então, realmente, era Jacó que Deus queria e se confirmou, né? Sim. E para você falar um pouquinho assim para as mulheres, assim, que às vezes a decisão, como você falou, que você falaria assim, olha, para, escuta, como que eu faço para escutar? Como que eu consigo ter essa intimidade que você falou? Porque Rebeca, com certeza, ela parou, ela escutou o coração para tomar uma decisão tão difícil, né? Para uma mãe, tão Sim. difícil essa decisão de tomar, né? Porque, teoricamente, assim, foi um engano, né? Mas ela estava com a razão no momento e ela provavelmente ela escolheu. Então, como que a gente pode chegar nessa situação de fazer uma escolha tão difícil? Qual o caminho que você fala, desde assim, eu tenho muita intimidade com Deus, eu falo com Ele como pai. Se você fosse ensinar, assim, a tua receita, não a tua receita, o que você falaria? Como fazer isso? Eu aprendi na caminhada e com as pessoas que me ajudam, né, meus diretores espirituais, as pessoas que caminham, que quando você quer saber se aquilo é vontade de Deus, você precisa sentir paz. Então, para mim, essa é a resposta. Se a minha decisão me traz paz, ela é a decisão que Deus está pedindo para mim. Se ela me deixa muito agitada, se ela ainda me traz muito conflito, ou se está trazendo conflito com outras pessoas, ainda não chegou a hora. Talvez até mas ainda não chegou a hora. Quando eu falo brincando, mas é a realidade, Senhor, vai lá e fala com o Gil, porque se for vontade dele, ele vai fazer, ele vai falar, né? Quando nós queríamos vir para cá, teve vários momentos. O primeiro momento que era só eu, que era mais eu. Depois existia as conversas entre nós dois. Mas assim, quando era só eu e aquilo começou a trazer conflito, porque não vinha a resposta dele como eu queria, eu falava, Senhor, a partir de agora vai lá e fala. Tanto que quando houve mesmo o dia da vamos vir, deu tudo certo, eu estava fazendo uma novena. E no meio dessa novena, nós viemos para cá ver o lugar onde nós moramos antes do que nós estamos hoje. E eu nunca vou esquecer. Se eu fechar o olho, eu fico emocionada e eu lembro a cena. Eu estava fazendo essa novena e eu falei, Senhor, se for para ser aquele lugar e for para ver essa resposta hoje, ia ser o último dia, o dia da resposta. Não venha para mim. Venha primeiro pro Gil. E foi o que aconteceu. Olha. Ele mandou a mensagem para mim com a foto da chave do apartamento e falou assim, olha aqui o que acabou de chegar. Eu nem falei para ele na hora que eu tava rezando e pedindo, depois só que eu contei toda a história. Então, a gente precisa ter essa intimidade com Deus, porque o que é dele precisa gerar paz. O que é dele precisa gerar união, né? Então, eu vivi muitos conflitos e eu ainda vivo muitos conflitos. Eu tive muitos problemas familiares, né, com a separação dos meus pais. E por muitos anos, eu vivi presa em torno de tudo que tinha acontecido. Então, quando eu falo das minhas curas, são curas de que eu achava que eu estava honrando pai e mãe corretamente. E quando eu falo honrando corretamente, não é que eu fazia nada errado, mas eu fazia coisas que eu não precisava mais fazer. E que aquilo não me trazia paz, me trazia sofrimento, até eu entender, através de orientação de um sacerdote, orientação de pessoas que rezam por mim, de falar, Gra, não é assim.
Não precisa ser assim. Honrar pai e mãe não é assim, honrar família não é assim. Até porque, muitas vezes, a gente esquece que a família é aquela que convive conosco. Então, eu vivi muito tempo presa ao redor de coisas que tinham acontecido. E a gente sabe que a maioria dos traumas, sofrimentos, é em torno de coisas que aconteceram, né? Então, quando eu fui deixando Deus me curar desses traumas, e aí por isso que eu falo assim, achava que eu tinha perdoado mesmo, achava que eu tinha superado mesmo, e não tinha. Mas aí quando eu deixo Deus tocar na mulher Graciele, nessa cura, aí é outra coisa. Aí a paz começa a chegar, a união começa a chegar. E a união nem é você conviver o tempo todo com todo mundo, não. Uhum. É uma união saudável, de você saber cada um tem o seu lugar, no seu coração e no seu espaço. Né? Então, eu falo que hoje eu vivo uma fé mais madura, né? Isso é um grande caminho. Eu tenho pregado esse ano, eu preguei muito sobre maturidade espiritual, que eu acho que é o melhor caminho. Maturidade espiritual não tem a ver com idade, tem a ver com busca, né? Então, para mim, se eu pudesse falar duas coisas, primeiro, sentir paz. E segundo, buscar uma maturidade espiritual, que só vem com oração, estudo, missa, eucaristia, direção. Uma coisa que eu precisei aprender a duras penas, não andar sozinha. Né? Você tem que ter um diretor espiritual, você tem que ter alguém que você converse, que fale se você está errado ou não, que te puxa a orelha. Né? Então, ter tudo isso me ajudou muito. E a gente falou várias vezes aqui a questão da direção espiritual, né? Não necessariamente precisa ser um padre, não necessariamente precisa ser uma religiosa, mas precisa ser uma pessoa que está mais madura que você na fé, né? Então, ela várias pessoas aqui que você conhece, né? Que você pode chegar e conversar, porque é assim mesmo, a gente... No começo a gente tem que comer papinha, né? Devagarinho, porque a gente não tem entendimento, né? E nunca vai ter todo o entendimento. Impossível ter todo o entendimento. Mas conforme a gente vai caminhando, a gente vai vendo a necessidade de aprofundar. Às vezes uma pessoa fala, a gente escuta uma pregação, alguma coisa, a pessoa fala, mas... dá para ser mais, né? Por quê? Porque você já consegue compreender mais, né? Então, mas essa caminhada depende de você abrir seu coração, depende do seu entendimento e também depende da questão desse amadurecimento, que não é pegar e ler simplesmente. Não é pegar, eu vou ler a Bíblia, né? Não é assim. Você tem que ler, você tem que... parar, ver o que aquela palavra está te falando, porque não é a Bíblia, ela não é um livro, um romance, né? São ensinamentos. Aqui tem tudo na vida. Se você pegar ela, tem tudo para você fazer exatamente tudo que você precisa fazer. Mas esse amadurecimento, ele tem que ir com calma, porque você pegar... Eu peguei, depois que eu voltei assim para a igreja, eu peguei os livros, comprei a coleção de Santo Agostinho inteiro. Vou ler. Rapaz, não consegui, passei da 3ª página. Porque eu falei assim, esse cara é louco, eu não consigo entender. E tá lá paradinho. Vários, Santa Teresa d'Ávila também, que tá aqui, que é uma das minhas santas de devoção, né? Você vai ler um livro de Santa Teresa, você fala assim, gente, não dá para entender. Por quê? Porque você precisa de um amadurecimento. Então, não adianta você querer começar lá, né? Com pessoas assim, com doutores que escrevem aprofundamento, assim, né? Você tem que ir buscando conversa, vai lendo a Bíblia. Hoje, né, a internet, ela tem disponível tanto material. Nossa, graças a Deus, souber usar. As homilias diárias, a gente tem, o Frei Gilson, o Padre Paulo Ricardo, o Padre Mário Sartori, tem o Padre Alex, né? Tem isso que a gente conhece, fora tantos outros, né? O João Paulo, nosso amigo também, ele faz, direto, ele posta lá sobre. Então, é uma conversa, assim, que você consegue, às vezes, você olha aquela palavra, você não entende, fala, nossa, mas é verdade, né? Porque a gente precisa dessa orientação, né? A gente precisa de ajuda, isso é fundamental. E falando nessa orientação nos seus diretores espirituais, né? A Rebeca, ela teve aquele encontro que mudou a vida dela,
né? Ela encontrou Isaac, antes de Isaac, ela encontrou o servo, né? E esse encontro mudou a vida dela, né? E qual encontro mudou sua vida? Um encontro, assim, de pessoas, assim. A gente vai falar algumas coisas deles aqui. A gente já falou do acampamento de mulheres aqui, que foi um encontro, sim, né? Foi o início de um encontro. Mas algumas pessoas que eu sei que você tem muito preciosas dentro de você, que, né? Sim. Que eu conheço, tem 2 aqui, mas eu sei que tem mais, né? Qual foi o encontro, assim, que mudou sua vida? Um encontro de pessoas que te ajudou muito na sua caminhada. Então, na verdade, assim, não vou deixar de lembrar que o meu primeiro encontro pessoal, que todo mundo tem, né? Foi na Renovação, com o João Alexandre. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Nosso saudoso João Alexandre. Foi meu primeiro encontro e é uma pessoa que eu levei para a vida. Tive o privilégio de estar sempre, né? Quando nos encontrávamos e conversávamos, tive o prazer até de gravar com ele, né? O testemunho. Então, é uma pessoa que eu sempre tive, assim, um carinho enorme. E poder ver alguém que te levou a ter o primeiro encontro e continuou é uma inspiração muito grande, né? E depois, eu acredito que um grande divisor para mim foi o meu encontro com a irmã Zélia, né? Sim. Isso é fato, assim. O meu encontro com ela, que daria, assim, para contar várias histórias, porque foi muito, muito engraçado, ao mesmo tempo muito doido, né? A gente foi uma missão em Minas a primeira vez. Eu cheguei assim, nem chamava ela de madrinha, entrei no carro. Para quem conhece a irmã Zélia sabe que é ela mesmo que dirige. E você sair de Curitiba e parar em Minas com ela dirigindo. É uma loucura, gente. Foi para uma vez só, para nunca mais. Depois os encontros foram mais pertos. Mas realmente ela foi um divisor, porque às vezes as pessoas falam assim, como que faz para chamar ela de madrinha? Eu falo, é só chamar. Mas aí obedecer, ter esse cuidado de, né? Porque a gente hoje tem se visto até pouco, mas a gente tá sempre conectada, né? Então, ela acompanha tudo, ela sabe o que a gente tá fazendo, né? Então, eu gosto disso, porque ela é uma pessoa muito inspiradora. Sim. Ela sempre nos disse como seria importante a forma de manter a nossa missão, nos pequenos detalhes, assim, desde o burocrático, de como pedir uma ajuda, tudo. Ela sempre deixou muito, assim, esse ensinamento, e a gente tenta levar isso o máximo possível. E na pandemia, também foi, assim, um encontro muito importante, que foi com o Padre Ágaro, né? Que hoje é meu diretor espiritual. E foi, assim, também outra fase, né? Ele veio em outro momento muito importante, que nem ele nem eu imaginávamos, né? Porque foi através do Terço da Misericórdia online que o Astro fazia, que nós nos conhecemos, depois nos conhecemos pessoalmente, e hoje ele faz parte da minha vida, da minha família, e tem, assim, me ajudado demais. Então, são pessoas, assim, que estão diretamente ligadas ao meu ministério, assim, que eu pergunto, que eu escuto, que reza, se precisa dar um puxão de orelha, dá, que eu tiro todas as minhas dúvidas. São eles dois, assim, mais diretamente, né? E tantos outros que vão passando pela nossa vida. O Dunga estava aqui esses dias, né? O Dunga eu às vezes nem falo, porque eu falo assim, gente, é tão clichê falar do Dunga, mas... Ele esteve aqui com a gente também. Não, o Dunga... O Astro, se eu pudesse falar mais 2 pessoas, assim, questão de encontros, né? Fora a questão de direção, é o Astro e o Dunga. Não tem Astromar. O Astromar Braga. Eu não conheço o Astromar. Tem que vir aqui. Vamos providenciar isso. Vamos. Mas o Astro e o Dunga. O Dunga veio antes, depois que eu conheci o Astro. O Dunga é uma pessoa assim, o Dunga e a Neia é uma pessoa fora da curva, né? Maravilhoso. Eles hoje são meus compadres, né? Padrinhos da Maria Júlia. E a gente sempre fala um pros outros, né? Que a nossa amizade não tem explicação.
é só Deus para dizer o que aconteceu, porque não foi programado, não foi nada assim que a gente falou, eu vou ali conhecer e nós vamos virar amigos. Não foi. Então foi muito natural a construção e a gente é assim amigos de apoiar mesmo um ao outro. Então a gente viveu muitas coisas juntas até aqui. Agora, né, ele veio há pouco tempo para participar do meu DVD. Não tinha como não ser ele, né, estar ali, porque ele realmente, ele e a Neia, né, pegam na minha mão mesmo, assim. E eu acredito que é uma das pessoas, eu até disse isso para ele, é uma das pessoas hoje que mais me apoia no meu ministério. Sim, eles são maravilhosos, eles ficaram lá em casa, né, e foi assim, nada planejado também. Exatamente. Falei assim, as coisas, eu falei assim, Senhor, né, vai acontecendo, tem como, Rosane? Tem, mas nada... E eles amam, né, conhecer gente nova, fazer novas amizades. Ele se deu muito bem com o Pedro lá, eles conversaram bastante, então foi bem legal, assim, uma família maravilhosa mesmo, eles são extraordinários. É, muito, muito mesmo. Gra, deixa eu te falar, depois de toda essa conversa que a gente falou, desses encontros que você teve, pessoas maravilhosas, que eu falo que Deus vai colocando, né? As pessoas assim, na vida da gente. Às vezes eu olho no meu celular e vejo lá algumas pessoas assim, eu falo, Senhor, 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, nunca imaginava, né? E do nada, assim, as coisas acontecem, eu falei assim, não é por acaso, né? É quando a gente se abre mesmo, os caminhos vão indo, porque vou te dar o exemplo do Astromar, né? Eu ouvi falar do Astromar há muito tempo atrás, lá quando ele em Borrazópolis, que era perto de Marumbi, minha mãe mora lá, né? E eu falei, mas eu não esqueço por causa do nome, é um nome diferente, né? E esses dias a gente estava ali no Porto Rico, veio uns amigos do meu filho lá de Prudente, que vieram em casa. Aí a pessoa começou a falar do Astromar. Eu peguei e falei assim, Astromar, eu lembrei, falei, ele vai estar em Cianorte, acho que estava tendo o cerco, ele veio, não veio? Isso. E mais 3 ou 4 pessoas falaram assim, Senhor, tá bom então, agora falou de novo do Astromar, eu falei, então já tá providenciando as coisas, podia até ter aproveitado. Então, mas enfim, em relação a essas questões aí que Deus vai colocando pessoas, como vai tirando também algumas pessoas que a gente nem entende por que saem da nossa vida, né? A gente depois que entende. Eu queria que você falasse assim, que legado você gostaria de deixar de toda essa questão assim, porque eu não sei se você tem preferência de cantar, apresentar ou pregar, não sei se você tem uma preferência, né? Mas qual é o legado assim que você de todas essas conversas que a gente falou até agora, né, dessa sua carreira, dessa tua missão, qual o legado, assim, eu fiz essa pergunta pro Dunga também, chegar e falar, eu já posso olhar para trás e falar, né? Sim. Então, qual é o legado, assim, de toda essa tua história que você hoje, nesse momento que você está, você gostaria de deixar? Ai, que pergunta difícil, né? Porque, né, diferente dele, com 30 anos de caminhada, mas assim, hoje eu não consigo mais escolher uma coisa só. Alguns anos atrás, eu escolheria cantar, né? Eu nunca tive a pretensão de pregar, eu tinha um bloqueio, assim, eu falava, não vou entrar nessa, né? E mais uma vez, Deus falou, não, eu quero, e eu tive que assumir, me posicionar de novo, e foi também muito desafiador. Mas hoje eu não consigo mais escolher. Então, eu me vejo cantando e pregando, né? Eu me vejo o apresentar quando for da vontade de Deus, o que for preciso, eu vou e faço. Mas cantar e pregar hoje é uma coisa só para mim. Caminha junto também. Porque se eu faço um show, eu posso deixar uma mensagem. Sim. E o legado que eu quero deixar é a questão do dizer o sim, independente para quê. Eu sempre falo que se eu morresse hoje, eu sempre tenho essas conversas, né, com o público, assim, com as mulheres, porque é uma conversa que às vezes eu penso olhando dentro da minha casa. Porque o primeiro legado precisa ser deixado para os meus. Verdade. Né? Então eu penso assim, meu Deus, se eu morresse hoje, né?
a gente não para dentro de casa, tá viajando. Eu morreria tranquila? Hoje eu morreria. Não que eu queira. Mas eu penso, eu morreria por quê? Porque se você perguntar para os meus 2 filhos o que é Jesus, quem é Jesus, eles vão saber dizer. Se vai ser a escolha deles para o resto da vida, se lá no futuro eles vão... Aí isso eu já não quero. Eu sei que eu não tenho mais o controle. Não tem mais o controle. Esse medo eu precisei ir acalmando dentro de mim, porque não tenho controle. Mas o legado de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu consegui colocar dentro do coração deles. Então, esse é o maior legado. Que bonito. Porque quando eu faço isso dentro de casa, isso espelha lá fora. Sim. Então, é o legado de casa que eu quero levar para fora. O legado agora com as mulheres, né, que foi um convite, eu acredito que desse lugar, eu não sei se eu saio mais, nem sei se eu quero mais, porque realmente eu me encontrei. E eu acho que o maior legado é isso, é as mulheres voltarem a serem o que elas têm que ser, como você está deixando aqui nesse trabalho, e principalmente elas voltarem a amar as suas casas. Eu acho que esse é o maior legado. Sim. A gente voltar a amar as nossas casas. Porque eu tenho visto muitas mulheres fugindo de casa e nos servir até a própria igreja para fugir de dentro de casa. Então, a gente tem ido evangelizar para fazer o caminho ao contrário. Não que elas não tenham que servir, mas que elas voltem a amar o que Deus deu, porque a missão mesmo que Deus deu para nós é a casa. É a nossa casa. É a casa. Então, esse Família, é o maior legado. Se no meu trabalho eu deixar o meu legado em casa, refletindo lá fora, eu cumpri a minha missão. Mas não estou pronta ainda. Mas é interessante você falar isso, que assim, em casa, eu sou muito da igreja, né? E eu tenho que sempre caminhar, assim, equilibrar, né? Então, quando eu vejo que está muito, muito estressante, assim, que pegam no meu pé, aí eu falo assim, Senhor, é aqui meu lugar, é na minha casa, né? Mas mesmo assim, eu falo assim, quando eles pedem e eu posso desmarcar o que eu tenho na igreja, eu falo para eles, não tem problema, se eu tenho lá comentário na missa e dá tempo de eu colocar alguém que eu sei que vai fazer lá, primeira coisa tem que ser em casa. A gente tem que ir acampamentos também, por mim e em todos. Não é? Mas aí eu tenho que falar, carnaval não dá para eu ir, porque é família, é um momento que fica toda a família se reúne, né? Então a gente tem que ter essa noção, porque não adianta eu servir e em casa não tá a questão eu servindo a minha casa, né? Então, primeiro eu tenho que... até porque nós não vamos ser cobrados pelo que nós fizemos aqui fora. Também, porque, né, como a palavra diz, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Eu morro de medo dessa palavra. Mas né? Eu acho até o que me motiva seja essa palavra, porque senão em alguns momentos a gente desiste, né? Sim. Porque a missão não é fácil, né? Às vezes as pessoas olham, eu sempre gosto de dizer, né? Não olhem só o Instagram, não olhem, porque o Instagram é a foto final do evento. Sim. Eu acabei de chegar do Sergipe, eu saí daqui na quarta-feira, voltei segunda-feira sem dormir, né? E aí, se você entrar no Instagram, você não vai ver isso. Você vai ver o último dia, as mulheres gritando, cantando e todo mundo vibrando. Mas eu não postei eu voltando, sem dormir, chegando em casa. Eu até essa vez eu ousei a postar a pilha de roupa que eu tinha para dobrar. Então, eu sempre falo, não olhe. Porque talvez você olhe e fale assim, isso é missão. Não, a missão mesmo é em casa. O maior desafio para mim é dentro de casa. Porque tem semana que você não tá bem, que às vezes você volta pra missão e você não tá bem. Então, o maior desafio não é a missão lá fora. É a missão dentro de casa. É você ser aquela mulher que você é lá pros outros, você ser dentro de casa. Sim. Essa, para mim, é a maior dificuldade, né? E é o que a gente tem que buscar todos os dias. Então, aí, algumas coisas você já falou, mas algumas perguntas no final do programa, assim, a gente já está quase acabando o programa, que eu faço para todos que vêm, né? Daí eu vou ler todas elas juntas, para você
fazer uma resposta a uma coisa que você já até falou. Como seria a mulher que Deus sonhou? O que é ser mulher para você? E como podemos nos reconectar a essa mulher que Deus sonhou? E quando foi que a gente deixou essa conexão para trás? Nossa. Bom, para mim, assim, vou falar, mas não sei se vou falar em ordem, Não, né? pode ficar tranquila. Mas a mulher que Deus sonhou, né? Que é a mulher que eu escrevi na música, né? Mulher Sim. segundo o coração de Deus. É a mulher que Deus sonhou para você. Que Deus sonhou para a Graciele. Que Deus sonhou para a Rose. E a mulher que ele sonhou para mim é diferente. Porque cada uma tem uma missão, né? Então, primeira coisa é isso, né? A mulher que Deus sonhou é a mulher que ele quer individualmente, né? Ele tem um projeto para cada uma. A bênção é para todas, mas um projeto de vida. Talvez o seu projeto é ser religiosa, outra é casar, enfim. Então, para mim, é isso. E qual foi a outra? Como podemos nos reconectar a essa mulher e quando foi que a gente começou a se distanciar dessa Sim, mulher? Que são duas perguntas, né, em uma só, na verdade, porque eu vou dizer assim, primeiro a última, quando que a gente se perdeu, para dizer o que eu penso da gente se reconectar. Eu penso que a gente se perdeu principalmente nessa nova geração. Por mais que a gente não tem que entrar nos méritos do passado, né? Por exemplo, Rebeca. A gente está falando de um outro momento da vida, Sim. né? É uma outra história, um outro contexto. Mas vamos ser sinceras. Naquele tempo, a mulher era muito mais mulher. Muito mais sim. feminina. Na época da nossa mãe, com todas as dificuldades. E aqui todo mundo é maduro, a gente não é questão... Existem pontos ruins daquela época, ok. Mas vamos falar questão mulher. Era mais mulher. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa geração, ela se perdeu sim. E ela se perdeu por conta disso aqui. Eu tenho falado sobre isso e me coloco nesse mundo, né? Porque a mulher, ela se perdeu nessa nova geração porque ela vive o mal do século, que é a comparação. Então, nesse lugar, a gente foi se perdendo. Porque a gente olha para uma pessoa na internet e coloca ela como ideal. E talvez o ideal dela é ter muitos filhos. O seu ideal é ter menos filhos. Talvez você nem possa ter tanto, né? E eu vou até falar claramente isso, porque é o que eu tenho falado, né, nas pregações. Aí, às vezes, você tá olhando para aquela mulher e ela tá trabalhando fora, mas no seu contexto agora, você precisaria ficar em casa. Enfim, a gente poderia dar tantos exemplos aqui, e são exemplos que precisam ser ditos, porque foi nesse lugar que a mulher se perdeu. Ela se perdeu, até como o padre Paulo Ricardo diz, até no modo de se vestir, porque ou ela ficou muito modesta a ponto de se perder na modéstia e não ser mais bonita, de deixar de se cuidar, ou ela ficou tanto a ponto... então, assim, se desequilibrou. E eu acho que a volta disso, se reconectar, é essa busca interior com Deus, essa intimidade de escutar. A mulher, quando ela volta e ela escuta Deus e todas essas outras coisas que eu disse, que é importante, não tem como fugir. Eu trabalho com a internet, você trabalha com a internet, nós estamos aqui para influenciar, mas eu preciso ser uma ferramenta que te leva a escutar Deus. Porque os nossos maiores exemplos, primeiro é Nossa Senhora, depois todas as vidas das nossas santas, as mulheres da Bíblia. Então, mulheres que Deus deixa... Como você disse, a Bíblia não é um romance, é uma realidade. E eu estava tentando lembrar o que eu queria falar de Rebeca, e que bom que eu lembrei. Rebeca, ela era uma improvável, mesmo sendo da linhagem de Abraão, porque ela era estéril. Sim, verdade. E Deus tinha uma promessa em torno de Rebeca, porque os filhos dela seriam grandes personagens, grandes pessoas que iriam duas mudar nações. toda a história. Sim, mas duas nações. Olha que incrível.
Deus escolheu uma pessoa. Até eu vendo uma pregação sobre isso, a pessoa falando, podia ser mais fácil, por que Deus dificulta, né? Mas o que foi necessário? Que essa família se voltasse aos pés de Deus e pedisse a cura. E Rebeca gera, mesmo sendo improvável, gêmeos. E tantas outras mulheres da Bíblia que aconteceram a mesma coisa. Para quê? Pra gente se lembrar que Deus é quem rege a nossa vida. Sim. Não a influência do telefone, né, do celular, da internet. Não, é Deus. Então, a mulher, ela precisa dar alguns passos para trás, eu vejo isso. E esse movimento que eu tô fazendo, você e tantas mulheres pelo Brasil, é para isso. Sim. Às vezes algumas pessoas falam assim para mim, mas o que tá acontecendo? Que esse movimento? Mulherada Meu Deus tá aí. do céu! Agora mesmo nós vamos estar num evento aqui da Diocese que esgotou os ingressos, as mulheres pedindo para mim, por favor, não tem mais ingresso. O que tá acontecendo? Eu falo, gente, tá acontecendo que as pessoas estão voltando para trás. Sim. Para mim, eu tenho essa sensação. Não voltar para trás no sentido ruim, mas é voltar à essência. A gente vai lá para falar como Deus sonha, o que Deus quer, como Deus olhou, por que Ele te quis, por que Ele te ama. Então, assim, é um passinho para trás que a gente está precisando dar para a gente se reconectar com o que é necessário, né? É isso aí. E a gente tem que voltar, né? A ser a mulher que Deus... A mulher segundo o coração de Deus. Olha só. Podia ter colocado esse o tema. Pois é. É muito bom. Então, Gra, nós estamos chegando ao final. Então, eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, o teu sim, né? E queria que você, se você quer deixar alguma mensagem para as mulheres, alguma coisa, para quem não acompanha a Gra, tem o Facebook, Instagram, é Graciele... É Graciele Oficial no Spotify, né? No YouTube, no Instagram. Isso, então, para quem quiser acompanhar ela, tem toda a programação dela, essa mulher internacional. Meu Deus! As mulheres estão levando ela para longe. Amém, amém. Né, falar que esse teu trabalho é maravilhoso. Amém. Eu fico muito feliz de ver nascer ali, né, junto com você lá, o acampamento de mulheres, né, e que foi tanto o teu caminho quanto Deus me preparando também. Estávamos ali juntas, sim, olha juntas, só como né, que pro Deus mesmo objetivo. Exatamente. Que é a questão das mulheres, né? Então, é só agradecer mesmo, gratidão por estarmos juntos nessa caminhada, né? E tentar trazer as mulheres de volta. Falar que é possível, sim, ir para a igreja, ser mulher, ser mãe, ser profissional e ter o coração voltado para Deus, abrir, porque tudo fica mais fácil. Esses dias eu estava falando para uma pessoa que estava com muita dificuldade, falei assim, vai para a igreja, né? Vai para a igreja, reza. Deus não vai te dar a solução, não é um passe de mágica, mas Ele vai te dar força para você achar a solução. É essa a diferença de contar com esse Deus maravilhoso que a gente tem. Porque as coisas acontecem, mas a gente tem certeza que a gente vai conseguir porque Deus está conosco, né? Exatamente. Ele é conosco. E eu fico feliz, eu que tô muito agradecida de estar aqui, porque eu tenho um carinho muito grande pelas mulheres de Cianorte, principalmente, né, vocês que fizeram parte desse início, desse acampamento que iria mudar toda a nossa história, sim. Né? E eu nunca vou deixar de relembrar esses fatos, né? Eu até aprendi com o próprio Dunga mesmo, quando eu fui para Londres, depois retornei no outro ano, e ele vibrando, ele falou uma coisa para mim que eu quero deixar como mensagem. Nunca se acostume com o extraordinário de Deus. Viva o ordinário, porque é nele que Deus faz o extraordinário. Mas não se acostume. Vibre mesmo. Vibre com os pequenos detalhes. Vibre com as coisas que você conquista em casa. Porque muitas vezes a gente espera viver uma alegria e uma emoção de algo que a gente sonha. Mas preste atenção. Talvez você nunca vai ou não vai chegar nesse lugar. Ai, Gra, mas isso é triste então. Não, não é. Talvez o lugar que Deus quer para você é o lugar que você tá. Sim. Então, primeiro, viva a alegria aonde você está. Sim. E se você chegar, e se aquilo for vontade de Deus e plano de Deus, aí você vai vibrar
lá naquele momento. Sim. Parece uma coisa, né, tola e óbvia, mas não é, porque às vezes a gente esquece de ser feliz no agora. Nos pequenos detalhes. Nas pequenas coisas. Eu falo isso por mim. Essa foi uma grande cura que Deus proporcionou ao meu coração, de ser feliz no agora, na onde eu estou, na casa que eu estou, no lugar que Ele escolheu para eu viver agora. E se um dia eu for para um outro lugar, eu vou vibrar naquele lugar. Sim. Mas que a gente possa viver o ordinário para saborear o extraordinário. É isso mesmo. Que lindo, que lindo. E a gente nem falou da sua missão na misericórdia, né? Pois é. Então. É a minha paróquia. É. Porém, eu falo assim, paróquia, mas eu sou da Diocese de Umuarama, né? Sim. Então, a gente serve aonde for necessário. Sim. Mas a pertença, né? O padre que me envia é o Padre Sérgio, da Paróquia Divina Misericórdia, que eu tenho um amor muito grande. Tá fazendo um trabalho maravilhoso. Não, sem comentários, Sim. né? Esses dias eu peguei uma carta dele para levar para Bahia, né? E aí eu fiquei toda feliz, porque foi a primeira carta que ele enviou, daí depois a gente conversando. E aí eu sempre falo, padre, onde eu vou? Porque se for preciso ligar, eles vão ligar para ele. A gente tem que ter essa pertença, né? Então, assim, esse carinho que ele tem com a minha missão, esse me enviar com tanta bondade, nossa, não tem palavras. Sou muito feliz. E você também, um trabalho mobilizando lá a mulherada lá. Com as mulheres virtuosas, né? A gente se juntou com as mulheres virtuosas da Paróquia Divina Misericórdia, que é um presente para minha vida, né? Que está tendo esse trabalho tão extraordinário. Também já fiz a catequese, o cerco, né? Que tem acontecido, que é assim as duas eventos que a gente sempre está mais à frente e tudo que precisa a gente contribui. Até tá para chamar a coordenadora da Adriana. A Adriana, para vir aqui pra gente conversar também. É um projeto incrível. A Érica do Everton veio, ela falou da Dolorosíssima, né? Que ela veio e falou, foi muito legal também a conversa. Isso. É maravilhoso. São movimentos, assim, bem grandes e é muito bom. É muito bom. Bom, então eu gostaria agora de finalizar o programa, né? Agradecer novamente aqui aos nossos colaboradores, a Ornatos Joalheiros, a doutora Gabriele Valério e o Empório 3S. Muito, muito obrigado pelo apoio de vocês. Gratidão. E eu quero fazer uma oração, né? Finalizar e depois a gente vai rezar o terço do Espírito Santo. Então, você que está ouvindo, vai lá, busca o terço que já a gente vai rezar. E já coloca no seu coração aquela mulher que você queira rezar por ela, né? Que está com alguma dificuldade, ou na saúde, ou qualquer dificuldade, né? Aquela mulher que você sentir no seu coração, coloque ela em oração e nós vamos pedir. Vamos pedir por essas mulheres que a gente falou hoje, e também pedir a intercessão de Nossa Senhora nessas orações, e que nos colocaram essas duas mulheres tão fortes que hoje a gente falou aqui, né? Que é a Rebeca e também a Graciele. Mulheres que responderam, eu irei. Senhor, hoje nós te agradecemos pela vida de tuas filhas e de modo especial colocamos diante de ti a vida da Graciele e o exemplo luminoso de Rebeca. Esta mulher que nos ensina a dizer sim com prontidão, mesmo diante do desconhecido. Que o Espírito Santo nos conduza agora, que cada palavra dita aqui seja semente boa, lançada em terra fértil, para florescer no coração de quem escuta. Senhor, nós contemplamos em Rebeca uma mulher que serviu sem ser vista, que acolheu sem medidas, que ofereceu água quando ninguém pediu e teve coragem de deixar sua terra, sua zona de conforto, para viver o propósito que tu sonhastes para ela. Que nós, mulheres deste tempo, possamos aprender com ela a trazer água às mãos dos cansados, aliviar o peso dos camelos que cruzam o nosso caminho e a reconhecer os sinais silenciosos que revelam tua vontade. E assim como Rebeca disse, com ousadia eu irei, nós pedimos que também Graciele continue dizendo sim ao
teu chamado, que tu colocaste sobre ela, que suas palavras enraizem a fé, que sua voz cure, que sua música alcance almas sedentas e que sua missão seja ampliada para a glória do teu nome. E que em cada mulher que nos escuta hoje encontre dentro de si própria a coragem de Rebeca, a coragem de obedecer, de confiar, de partir, de servir e de viver o chamado que tu reservaste para ela. Que a inspiração de Rebeca e o testemunho da Graciele toquem vidas, acendam novas vocações e despertem mulheres adormecidas para o teu amor. Amém. Amém. Nós vamos fazer agora o terço do Espírito Santo, Graciele. Nas contas grandes recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, e nas pequenas, vinde Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis meu Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, consoladora, pedimos que interceda por todas nós e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.